noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária na noite de hoje. Que a presença do Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de nós, não apenas nesse momento, mas em todos os minutos, em todos os segundos da nossa vida. E agora eu convido o nosso irmão, companheiro de jornada, Senhor Adilson Trindade, para sentar aqui um pouco e aguardar o momento da exposição dele. Meu irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez. A nossa casa te recebe sempre de braços abertos. E aí eu aguardo para o Senhor sentar um pouco, esperar um pouquinho. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Rogando a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Não agora, não apenas nesse momento, mas vamos pensar também nesse amor universal, nesse amor esplendoroso para toda a família que nos assiste nesse momento. Os nossos internautas também, uma boa noite, um grande abraço a todos. E vamos agora à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E agora com vocês, o nosso irmão, que irá conversar um pouco conosco sobre o homem de Deus. Agora eu passo para o senhor. A gente dá O relógio está sofrendo um processo obsessivozinho, mas a gente lhe dá o sinal, viu? Dá um passe. Até 8h10, 8h15, viu? A gente te dá o sinal 5 minutos antes. Me dá um sinal. Meus irmãos, minhas irmãs, que as forças do bem que envolvem o universo estejam dominando as nossas vidas por todos os séculos. Assim seja. Eu os saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e dou as boas-vindas a todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Nós hoje iremos abordar um tema muito importante para nós. Eu preciso registrar que não me considero um palestrante. Procuro ser um divulgador da doutrina espírita, porque assim nos recomenda Emmanuel quando diz-nos que a maior caridade que nós devemos fazer para com a doutrina é a sua divulgação. E nós não podemos esquecer que este é o Consolador prometido por Jesus. Segundo o evangelista João, Jesus nos prometera que haveria de enviar um outro Consolador, que faria recordar tudo o que ele nos dissera, e que haveria de ficar conosco permanentemente e nos explicar sobre todas as coisas. E nós vamos encontrar de forma racional explicação para tudo o que se nos acontece na vida, se tivermos a ótica da doutrina espírita. Porque ali nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. É na doutrina espírita que nós vamos encontrar a luz que vai nos conduzir ao encontro conosco mesmo, quando iremos saber conscientemente de que nós somos um espírito imortal e que aqui precisamos, ombreados com aqueles que seguem conosco, naturalmente, fazer o bem. Allan Kardec, devassando o invisível, ele debruçou-se na janela do tempo e foi lançar a sua ótica
de observação e experimentação e análise e trazer para nós a existência do mundo espiritual. Ele poderia apenas afirmar-nos de que o mundo espiritual existe, e é uma verdade latente, mas ele foi muito mais. Ele foi além. Ele foi nos trazer ensinamentos conscientes de que o espírito é imortal. Veio nos falar a respeito da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade das existências. E veio nos falar da lei divina da reencarnação, da lei de justiça divina. Porque nós vamos encontrar a justiça divina no processo reencarnatório. E por isso precisamos divulgar essa doutrina para que as pessoas saibam que Deus é amor, como nos disse João, o evangelista. Mas que Deus é soberanamente justo e bom. E onde nós encontramos, segundo a nossa ótica, segundo o nosso ponto de vista, algumas coisas que parecem nos distorcer a compreensão a respeito de fatos danosos, selvagens, ferozes, praticados pelo homem, sofridos naturalmente por outros, nós vamos encontrar o bem em execução. É preciso que aprendamos, que compreendamos isso, porque onde nós vemos o mal é a ignorância nossa do bem em processamento. E Allan Kardec foi observar no mundo espiritual, através dos depoimentos de muitos espíritos, alguns naturalmente em situações de sofrimentos, se não vejamos o livro Céu e Inferno. Espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos suicidas. Mas ele procurou saber então por que tudo isso? Porque nem todos tinham, naturalmente, a mesma, digamos nós, colocação. Porque cada um residia, vamos chamar assim, num determinado plano. Mas os espíritos vieram dizer a ele e para nós que aqueles que ali se encontravam naquele estágio e que não era permanente, não é, porque Deus é amor, Deus é justiça, e que nenhum dos seus filhos, por mais vil que seja este homem, todos eles, ou este, chegará ao grau da perfeição relativa. Demorará, mas depende dele. Porque dizia Gonzaguinha, hoje é a semente do amanhã. O plantio de hoje é a colheita do amanhã. E aqueles espíritos que lá se encontravam nas suas diferentes situações, trouxe para nós e traz até hoje uma mensagem muito importante. Porque eles se encontram naqueles estágios, repetimos. E mais tarde, Allan Kardec vai nos trazer a informação de que tudo isto depende da prática do bem. Alguns adiam, postergam, outros são indiferentes, alguns praticam o mal quando deveria praticar o bem. E aquele homem que passou por nós, há pouco tempo foi embora, Jorge Bergoglio, o Papa, ele disse, se o homem tem tempo, condições de fazer o mal, por que não fazer o bem? Todos nós
temos condições de fazer o bem. E é imperioso que essa prática se dê o quanto antes, para que nós possamos, então, irmos construindo passo a passo, tijolo a tijolo, que são as ações benéficas, que nós acreditamos serem essas ações em favor dos nossos irmãos, quando nós necessitamos saber que eles são instrumentos da nossa evolução, repito, do nosso crescimento espiritual. Por isso é imperioso que nós estejamos a todo tempo efetuando a nossa prática no bem, renunciando a determinadas situações em que nós podemos ver que estamos perdendo o nosso tempo. É preciso renunciar, porque o tempo é muito importante para nós que, naturalmente, precisamos evoluir. Uma senhora, Maíse Braga, diz-nos, muitas vezes, de que nós, muitos de nós, acredito eu, estávamos com Jesus no Sermão do Monte e ainda estou aqui. Mas a bondade divina nos oportuniza esses ensinamentos que são como luzes para que caminhemos com segurança e para que não estejamos amanhã num vale de sofrimento no mundo espiritual. É preciso que busquemos ser o homem de bem. Pois foi quando Allan Kardec veio trazer para nós esses ensinamentos que vai fazer com que a nossa conduta faça com que estejamos amanhã debruçados na janela do tempo, olhando o planeta azul, e dizermos: valeu a pena passar lá, passar aqui onde nós estamos, irmanados nessa oportunidade divina com os nossos irmãos, buscando amá-los, porque diz o evangelista, o apóstolo, que se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, convivemos, tocamos, abraçamos, que nós não amamos a essas criaturas que palmilham conosco essa caminhada. E, no entanto, nós dizemos que amamos a Deus, que nós não vemos. Ele diz: somos mentirosos. É João, na sua epístola, na sua primeira epístola, que vai nos informar isso. Então nós precisamos amar o nosso próximo, porque estaremos, como diz Dona Joana de Ângeles, dando um amor que receberemos, não importa quando, não importa por onde ele venha, porque o amor é como um bumerangue que a gente lança e ele vai voltar. Mas amemos, sim, conforme nos disse Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Repetimos, como temos dito, que o que Jesus veio trazer para nós através da resposta do doutor da lei, quando ele questionou a respeito do maior dos mandamentos, e ele pergunta: o que está escrito na lei? E ele então responde, porque ele, como doutor da lei, conhecia toda a Torá. Ele responde o que está lá em Levítico, em Deuteronômio: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. É imperioso amar. Mas o que é o homem de bem? Eu acreditava que eu era o homem de bem, um homem de bem. Mas cada vez que a gente observa
esse ensinamento de Kardec, a gente procura se colocar num lugar onde nós nos vejamos e precisamos, naturalmente, de corrigirmos. Porque ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele vai mais além. Ele diz, na sua maior pureza. E a gente se pergunta, porque é preciso que nós nos conheçamos. Eu estou inserido nesse contexto de homem de bem? Pratico a lei de amor, a lei de justiça? Ele diz praticar, cumprir. Porque muitas vezes as pessoas falam, explicam, dão até aula, mas tudo isso é teoria. Mas eles têm que cumprir, têm que praticar. Nós praticamos esta lei e vai mais além, porque ele vai nos trazer um desenvolvimento a respeito desse tema, situando o homem em 3 situações. Eu me lembrei, espero que a minha mente não falhe, eu me lembrei de um provérbio que dizia assim, que a gente precisa saber quem é, quem somos. Porque existem 3 situações. Uma delas é eu achar como eu sou. Como eu sou, como eu acho que eu sou, como eu me acho. Né? A outra situação é como é que o outro acha que eu sou. Porque, notadamente, as pessoas acreditam que são pessoas, aquelas que não têm defeitos. Eu sou o melhor, eu sou o primeiro, eu sei das coisas. Isso é o que eu acho a meu respeito. Mas o que é que o outro acha a meu respeito? Como ele me vê? Eu me vejo alto, bonito, né? Atlético. Mas o outro me vê como? E uma terceira situação é aquela que ele diz, como você é verdadeiramente. Para isso, eu preciso que nós nos conheçamos. Então, nós vamos encontrar aqui umas situações em que o homem de bem, ele tem um encontro consigo mesmo. E esse encontro, ele diz assim, ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Como é que eu agi com referência ao meu irmão em determinada situação? No trânsito, em casa, no trabalho, na escola, com o vizinho. Como foi aquele meu ato? Aquela forma com que eu agi, ou reagi? É preciso que a gente se conheça, se interrogue. E ao perceber que falhamos em algum lugar, temos a humildade moral de chegar até ele para dizer, me desculpe, eu errei. Mas para isso é preciso que haja humildade e também muita coragem. Porque o orgulho muitas vezes faz com que as pessoas se afastem e digam, eu não vou lá não. Passa vergonha? Mas não é. É você procurar, nesse encontro consigo mesmo, saber a respeito de seus atos. Segundo, ele vai dizer, se a si mesmo ele perguntará se violou a lei. Que lei? A lei divina. Essa lei de caridade, de justiça, de amor,
Onde está escrita essa lei? Questão 621, se não me falha a memória, do livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Nas consciências. Então nós, se está em nossa consciência, todos nós sabemos quando nós erramos e quando acertamos. Então ele pergunta se ele não violou essa lei, se praticou o mal, porque muitas vezes a gente pratica o mal consciente. Eu não diria consciente. Pratica porque quer praticar, mas não tem consciência do ato. Porque toda ação má tem uma resposta má. Toda árvore que traz, toda árvore má produz fruto mau, ruim. E já nos disse Jesus que reconhecerás a árvore pelo fruto. E nós precisamos produzir frutos bons para que as pessoas que observam a respeito do fruto produzido por nós, que nós somos seres que ainda precisam de muito se burilar. Então ele pergunta a respeito dos seus próprios atos. Pergunta se ele não violou a lei, essa lei. E se ele não praticou a lei, se não praticou o mal e se ele fez todo o bem que devia fazer, podia fazer. Porque tem pessoas que postergam, adia, transferem, hoje não, depois. Tem um bem para fazer. O bem que você está praticando a você. Essa semana me perguntaram, senhor Adilson, qual é o maior obstáculo para a prática da caridade? Eu disse, tem muitos, mas eu citaria o apego. Porque muitas vezes o apego que nós temos a determinadas coisas vai fazer com que nós não sejamos caridosos, não venhamos praticar o bem. E assim sendo, nós não estamos nos aproximando do homem de bem. Observemos que todos nós somos espíritos, repito, e digo isso constantemente, principalmente a mim. Iremos voltar para o mundo espiritual. E onde é que nós iremos estar instalados? No mundo espiritual. Porque Allan Kardec trouxe para nós no livro O Céu e o Inferno, eu repito, várias situações. E nós precisamos analisar essas situações para nos conduzirmos nessa encarnação de tal forma que estejamos elegendo uma morada razoável para nós. E para isso é preciso que estejamos praticando o bem. Ele diz, se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia. Eu posso, mas não quero. Eu sou dono da minha vontade. Não tem pessoas assim que dizem, é o livre-arbítrio. Aproveitemos a oportunidade, porque provavelmente é possível que ela não volte. E nós teremos perdido um tijolo na nossa construção evolutiva. E ele vai mais quando ele fala a respeito da criatura tratando para consigo mesmo. Se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Aí eu me lembro de André Luiz, no livro Agenda Cristã, quando ele diz, seja útil em todo lugar que você estiver. Porque nós somos muito importantes para Deus, somos filhos de Deus. Seja útil em todo lugar. Mas ele diz, contudo,
André Luiz, não guarde a pretensão de agradar a todos. E ele segue, coisa que nem o Cristo conseguiu ainda. Agenda cristã. Quando tivermos de fazer o bem, façamos e sigamos. Não olhe para trás. Não fez o bem? Vai em frente. Caldwell Taylor, no livro O Médico de Homens e de Almas, ele vai tratar a respeito da vida de Lucana, onde aquele homem que no início reclamava quando ele via os doentes, os pobres, os miseráveis, e ele criticava a Deus. Como é que Deus permite isso? Mas ele não conhecia, como nós conhecemos, a reencarnação, a justiça divina. Porque se a maioria, ou boa parte, a metade da humanidade tivesse conhecimento da lei da reencarnação, o mundo estaria melhor. Porque nós iremos revoltar aqui ao plano físico. E eu preciso fazer o bem, amar o próximo, fazer todo o bem que eu puder, até o que eu não puder, tenho que fazer, eu preciso fazer, porque eu preciso evoluir. E Deus amorosamente me oportuniza esses momentos. Oportuniza todos nós. Porque todos nós nascemos simples e ignorantes, sem conhecimento. Questão 3.2 do livro dos Espíritos. E Deus deu a cada um uma missão, oportunizando a todos o crescimento. E por que nós desviamos? Por que demoramos tanto de estarmos no mundo junto com aqueles espíritos felizes? Por causa do uso do livre-arbítrio. Algumas pessoas dizem, sou dono da minha vontade. Alguns dizem, eu nasci assim, vou viver assim e eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Síndrome da Gabriela. Alguns outros dizem, eu sou assim mesmo. Já ouvi de uma senhora no seu espírito. Eu disse, Deus não lhe criou com defeito. Ele te ama. Existe uma lei divina, lei natural, que chama progresso. Todos nós somos levados a progredir. Precisamos evoluir. Nós estamos hoje num processo, eu que diga, de evolução tão grande. Se nós observarmos o crescimento, a mudança, a transformação do planeta, da vida de relação, com referência à tecnologia, quanta coisa mudou de 50 anos para cá. E está mudando mais ainda. Hoje a inteligência artificial está invadindo nossos lares e a gente precisa acompanhar. Não fiquem para trás. Acompanhem essa evolução. Mas é preciso que a criatura humana também progrida, evolua, cresça, se transforme pelo lado do sentimento de amorosidade, pelo lado moral. Esse é o mais difícil, porque falta o conhecimento da reencarnação. Por isso, muitos dos nossos irmãos, porque todos são filhos de Deus, procuram cada vez mais se completar. A gente vê pessoas pisando na cabeça do outro para que ele suba. Coleção ou coleções de bens móveis e imóveis, mas não tomaram consciência ainda de que tudo vai ficar aqui na Terra. Porque tudo nos foi emprestado
para nosso usufruto. Não vamos levar nada para o mundo espiritual, principalmente tratando-se de coisas materiais. Seguindo, o homem encontrando-se consigo mesmo, nesse item, o homem de bem, ele se pergunta se ninguém tem qualquer queixa dele. Eu tenho que perguntar em casa, ninguém tem queixa de mim aí não? Faça isso não. No trabalho, na escola, na vizinhança. É preciso coragem para perguntar se alguém tem queixa de mim. Esse é um dos itens que Allan Kardec coloca aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que também está no livro dos Espíritos, na questão 918. Perguntará se ninguém tem queixa dele, enfim, se ele fez a outro em tudo o que ele desejara que os outros lhe fizessem. Aí eu vi a história de um homem que disse que foi procurado por um outro e disse, olha, o meu filho ligou dizendo que foi preso, pego numa blitz. Eu perguntei, por que, meu filho? Disse, meu pai, é porque eu tomei umas duas. Ele disse, mas você não pode ser preso. E aí ele pegou o veículo dele, foi até onde estava o filho, detido pelo policial, e o amigo perguntou, o que é que você fez? Reclamou com seu filho? Disse, não, eu tentei subornar o policial. Fez bem? Não sei, mas era meu filho. Se ninguém tem queixa dele, e se fez tudo bem que ele desejara que ele fizesse. Ele queria infringir uma lei para beneficiar um errado. Deus é justo e bom. E mais tarde, perguntado a ele por que ele fez isso, ele disse, eu também fui jovem, isso é coisa de jovem, e também bebia. Então, a gente vai observar que existe aí um processo educacional. E é preciso cuidado, é preciso que a gente reflita, pare, pense, analise, para que a partir do momento em tomarmos uma ação, ela seja a mais acertada possível e que nós não venhamos nos arrepender. Que não venhamos prejudicar a pessoa nenhuma, nem mesmo a nós mesmos. Mas ele tem também um encontro com Deus divino e que ele deposita fé em Deus. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Tudo que acontece conosco acontece pela vontade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Ele é soberano. O que é Deus? É a inteligência suprema do universo. Causa primeira, primária de todas as coisas. Deus é amor, disse o evangelista João. Então, nós, o homem de bem, tem que depositar em sua fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade, e sabe que nada acontece sem que seja de sua permissão. E se submete à sua vontade. E diz, conforme Jesus nos ensina o Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas a gente diz assim, o homem quer que seja feita a sua vontade, a dele. Mas, onde muitas vezes a gente vê a injustiça, é um amor divino em nós.
Então, eu tinha outras coisas. Pode não, mas pode continuar. Então ele diz que tem fé no futuro. Nós precisamos ter consciência de que somos um espírito. E a fé no futuro? Na outra vida. E onde ela está? É logo ali. A gente acredita que está tão distante, mas é logo ali. Porque aqui conosco estão muitos espíritos que tiveram a permissão de estar conosco aqui para aprender conosco, como estamos aprendendo, principalmente eu, a ser um homem de bem e consultar a escala espírita, conforme o item 100 do Livro dos Espíritos, para ver em que classe a gente se encaixa. Sabe, agora é o encontro com Deus. Sabe que possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem interesse. Faz o bem porque é imperioso que ele seja uma criatura bondosa, amorosa, compreensiva, tolerante. E que ele tenha a obediência às divinas leis e a resignação com as coisas que acontecem e que ele não pode mudar, porque é da vontade divina. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, se não me engano, no capítulo 9, item 8, ele vai falar sobre obediência e resignação. E que vai nos dizer que ambas são forças ativas que faz com que se carregue o peso das nossas revoltas que deixamos cair na nossa caminhada. Ele vai nos dizer que a resignação é o consentimento do coração. É a aceitação das coisas que nós não podemos mudar. É aceitar. Porque todas elas seguem a vontade divina. Então, meus amigos, possuído do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhuma recompensa. Retribui o mal com o bem e toma defesa do fraco contra o forte. Muitas vezes, a criatura vai pelo lado daquele que está ganhando para buscar com isso receber algum benefício. Sacrifica sempre seus interesses à justiça e encontra satisfação dos benefícios que espalha. Essa satisfação grandiosa que eu sei que vocês sentem toda vez que vai levar o alimento para o corpo e o alimento e o agasalho para a alma dos desvalidos. Porque eles são os nossos irmãos que nos convidam para que busquemos trabalhar a nossa sensibilidade, a nossa amorosidade. Eles são instrumentos da nossa evolução. Eu sei que vocês fazem. E quero agradecer a Deus e pedir a Ele que ilumine, fortaleça cada vez mais a mente, os passos, essa entrega de vocês em favor desses nossos irmãos. Sei que muitas vezes é um sacrifício, mas como ele diz, se sacrifica sempre os seus interesses em favor da justiça, da amorosidade. E se nós nos colocarmos no lugar daqueles que lá estão,
a gente vai sentir felicidade quando encontra um irmão que olha para nós e que nos compreende, que nos abraça, que nos estende a mão. Conta-se que um cidadão estava no seu carro quando fechou a sinaleira e ele olhou pelo vidro e viu um homem esquálido, desnudo. Ele olhou e aquele homem então se dirigiu para ele, para aquele motorista. Ele aí arriou o vidro. Ele disse, diga, meu irmão, ele disse, eu não quero nada. Você já me deu. Os outros fecham o vidro do carro. Você abriu e me lançou um olhar. Eu não preciso que você me dê nada. Você já me deu. É o caminho que precisamos seguir ao encontro do nosso irmão, para que possamos, então, estarmos preparando o nosso amanhã, para que os amigos espirituais vejam que os nossos trabalhos cada vez mais se aproximem de nós, ou se aproximem, porque não é é uma equipe, e nos ajude nessa entrega para com o nosso irmão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, venha a cada passo transformar os nossos corações e que nós amanhã estejamos melhores do que hoje, porque o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor para alguém. Deus nos abençoe. Gratidão. Muito obrigada pela explanação, por esse esclarecimento luminoso, com certeza, na vida de cada um de nós. E no sábado nós teremos uma atividade com nossos irmãos em situação de rua. Contamos com a colaboração amorosa, né, de cada um de vocês, se possível. Mas também precisamos contar com o apoio de estar com eles no momento. Se alguém puder, né, se fazer presente nesse dia, né, para levarmos não apenas o alimento, mas o aconchego, o carinho, o amor, a ternura, um sorriso, um aperto de mão, será essencial na vida de cada um deles e na nossa família, com certeza. Tá? Isso faz muito bem para o nosso coração, muito bem para a nossa evolução. Já passaremos a segunda parte do nosso trabalho, com passe. E agora eu convido o nosso irmão para fazer a nossa prece de agradecimento. Pensemos em Jesus, mas não Jesus o crucificado. Pensemos naquele amigo que trazia para aquelas criaturas marginalizadas, abandonadas, trazia o alimento para suas almas, o frescor para suas inquietações. O Mestre Jesus, que para aqueles que se encontraram em processo de desalinho, ele dizia: a minha paz vos dou. Para aqueles que se encontravam em atribulações, como muitos ainda se encontram hoje, ele traz-nos a mensagem: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Busquemos este amigo e apresentemos a ele, a este ser incomum,
a nossa gratidão por tantas luzes que chegam para nós, tirando-nos das sombras e levando-nos para a caminhada segura ao encontro deste coração amoroso, a quem dizemos: Senhor, seja sempre conosco, abençoe nossos lares, adoça cada vez mais o nosso coração e ilumina nossa mente. Jesus amigo, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Sim, com essa oração de agradecimento e encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, nós partiremos agora para a segunda parte, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Por isso, mais uma vez, nós solicitamos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos conceda uma boa noite.